Salve, salve, galera! Agora nós iremos para aquele intervalo de 5 minutos que é uma rápida revisão, tá certo? Joga na tela, acompanha comigo, vamos lá. O que o professor Beto, agora há pouco, acabou de falar para vocês na explicação desse assunto? O homem na evolução das espécies, parte 3. Bom, as invenções, o fogo, a fundição de metais, a criação de lanças e também de escudos. Essas são as ferramentas vistas como as invenções do Paleolítico, do Neolítico e até do Mesolítico, tá bom? O arado com tração de animal, ou seja, agora o homem ele passa a criar animais, como por exemplo o boi, o próprio cachorro, ele vai domesticar esses animais e vai utilizar sua mão de obra, principalmente no que se diz respeito ao arado da terra. Aí usa especificamente o boi, tá bom? A prática da agricultura, aprenderam a misturar o cobre e também o estanho, olha só, uma liga com a outra que vai dar um metal mais resistente. Aprenderam a trabalhar a terra, quando se fala prática da agricultura. Isso é muito importante também. Na fundição de metais, qual foi o avanço aí? Aprenderam a misturar o cobre junto com o estânio, que vai dar o quê? O bronze, né? Que passou a ser usado em confecção de lanças e também de escudos. Olha que legal. E isso, o homem, caçador-coletor, já tinha essa visão de material, de ferramenta para caça. Mais de 1000 anos depois, desenvolveram a técnica de fundição do minério de ferro, certo? E entre 5.000 a 4.000 anos antes de Cristo, algumas sociedades neolíticas desenvolveram técnicas de fundição de metais. Veja aí, uma união de um metal com o outro daria o resultado de um metal mais resistente, devido a essa liga, tá bom? E o fogo, senhores? Vejam, o fogo surgiu na Terra aproximadamente 400 milhões de anos. Mas como é que vão dominar esse fogo? Não é isso? Vejam, nessa época, formaram-se os raios que provocaram os primeiros incêndios. Claro que o raio, ao cair na floresta, no cerrado, pá, fazia aquele estrago, né? Queimava, e aí o homem percebia que, tanto é, que eles guardavam aquela chama e nunca deixavam apagar. Até que ele descobre, através do graveto e da pedra, que dava também a faísca. O homem passou a controlar o fogo há 1 milhão de anos, viu aí? As evidências tornam-se generalizadas cerca de 50 a 100 mil anos atrás. Bem aí, certo? A domesticação do espaço. A vida sedentária favoreceu o aperfeiçoamento da construção de moradias mais sólidas, mais resistentes, atemporais, né? As intempéries, na verdade. A área plantada ficava bem próximo ao aldeamento, facilitando a locomoção das mulheres e também das crianças. E até porque eles estavam ali próximo, estavam observando, estavam cuidando da plantação, certo? As comunidades do Neolítico também aprenderam a converter as fibras em fios. E esses fios, juntando, acabavam se tornando tecidos. Olha que bacana. Todas essas invenções que vocês viram no período do homem e também na evolução das espécies, isso foi promissor. Claro que com o tempo isso vai se avançando, se vai modificando, e o homem ele só ganha com isso, tá certo? Essa aí foi então a nossa revisão de 5 minutos, tá bom? Eu espero que vocês observarem aqui o nosso cenário, está ó, fantástico, não é isso? Eu vou deixar vocês, daqui a pouco eu volto para fazer aquela correção, são 15 minutos apenas, tá bom? Galera, espero que tenham gostado. Foco nas atividades e já eu estou de volta com vocês para que nós possamos fazer aquela correção. Tá certo? Então, até daqui a pouco. Tchau, tchau. Salve, salve, galera. Estamos de volta agora para fazer aquela correção da nossa atividade. Não é isso? Novamente, eu chamo a atenção de vocês.
observar o nosso cenário que foi montado justamente para a história, né? E aí nós temos alguns componentes que vocês estão visualizando. Na verdade, é uma baita de uma sala de aula para que vocês possam conhecer melhor esse contexto histórico. E agora, como eu deixei vocês para poder fazer essa atividade, estamos de volta para poder fazer a correção, tá bom? Então, acompanhe comigo na leitura das questões e também na eliminação dessas opções. Segue comigo na tela, jogamos lá. Olha lá, o que diz a nossa primeira questão. Olha o que diz. A primeira questão, seu surgimento na Terra se deu há 400 milhões de anos, né? Sendo atualmente uma necessidade para a sociedade mundial. Aluno, agora há pouco foi explicado na prova, olha só, agora há pouco foi explicado pelo professor Beto essa aula, onde se fala do surgimento do fogo, dos metais, das misturas e etc. E eu também abordei naquela revisão, perceberam? Pois é. Então, preste atenção que nós buscamos dentro do texto as perguntas e com certeza também as respostas. Saiam comigo na tela. Olha lá. De novo, na leitura dessa questão. Seu surgimento na Terra se deu há 400 milhões de anos atrás, sendo atualmente uma necessidade para a sociedade mundial. Aluno, de que nós estamos falando? Letra A, da escrita. Letra B, do fogo. Letra C, da energia. Que energia é essa? Né? Letra D, da água. Só pode ser da água, né? A questão assim de 400 milhões é muito tempo, né? Ou, letra E, algodão. Nossa, algodão. Olha só que interessante. Olha só que interessante. Quando se fala em algodão, né? Então, qual seria a resposta correta dessa questão? Na lousa? Olha lá. Parabéns. Você que disse que foi o fogo, perfeito. Tanto é que na explicação e na revisão, nós falamos para vocês. O fogo surgiu aproximadamente há 400 milhões. O surgimento dos raios, entrando em choque com a vegetação, isso gera o fogo, né? Os matos se propagam muito rápido, é como se fosse gasolina, né? O mato seco, rapidinho, espalha o fogo. Mas ele também tem os galhos que acabam virando aquelas labaredas, né? Aquele carvão. E aí o homem percebe que ele pode muito bem controlar ali, só assoprando, aí vem o fogo, coloca uma coisa em cima e pega fogo, enfim. Esse seria o controle, né? Mas depois, o homem aprendeu a fazer o fogo através da própria madeira, onde você faz a fricção, né? Ou até mesmo do laço da pedra, que acaba saindo aquela faísca. Então, foram técnicas surgindo ao longo dos anos, tá bom? Então, quem acertou aí, quem colocou a palavra fogo, está correta. Próxima questão. Ela diz o seguinte: o novo tipo de economia favoreceu o aumento populacional provocado pela relativa fartura e regularidade da oferta de alimentos. A convivência de um número maior de seres humanos, no entanto, foi possibilitada por um longo processo de domesticação dos instintos e da sexualidade. Pergunta: qual período o texto acima que eu acabei de ler faz referência? Nós estamos falando de quê? Letra A, do Paleolítico. Letra B, do Mesolítico. Letra C, do Neolítico. Letra D, Idade dos Metais. E, por último, a letra E, Idade da Pedra. Senhores, prestem bem atenção.
quando nós estamos abordando o paleolítico, o mesolítico e o neolítico, são períodos distintos, diferentes, tá? Observe que o mesolítico ele é muito rápido, é a transição do paleolítico para o neolítico. Então, pedra lascada, pedra polida, tá? E tanto na pedra lascada como na pedra polida, tanto no paleolítico como no neolítico, tivemos várias invenções, vários avanços do homem. Na idade dos metais, também tivemos avanços. Na idade da pedra, como um todo, paleolítico, neolítico, mesolítico, também tivemos avanços. Mas é preciso se concentrar na pergunta. Quando ela diz, joga lá, ela diz o seguinte: o novo tipo de economia favoreceu o aumento populacional provocada pela relativa fartura e regularidade, certo? De oferta de alimentos. A convivência de um número maior de seres humanos, no entanto, foi possibilitado por um longo processo de domesticação dos instintos e da sexualidade. Senhores, nós estamos falando de que período? Resposta correta no quadro, olha lá, neolítico. Por que disso? Porque quando o homem ele passou a ser sedentário, quando ele começou a construir residências mais sólidas, mais resistentes às intempéries, né? A temporal, a chuva, ao calor e etc. A ataque de animais também e de outras tribos também. O homem, então, ele passou a viver da agricultura, passou a se fixar numa região e, com isso, ele começa a prosperar, ele começa a progredir, ele começa a procriar. Com isso, aquele grupo, aquela tribo, ela começa a inchar, a vir novos integrantes. Por quê? Já ficou mais cômodos para eles ali. Vocês imaginem que na época dos homens caçadores e coletores, o grupo tinha que ser pequeno. Porque se fosse grande, não daria conta. Por quê? A começar pelo alimento. Eu tenho um grupo de 7 pessoas, beleza. Mas se eu tenho um grupo de 15, nossa, vai ter muito mais comida para eles. Perceberam? Fica aí a dica. Próxima questão, no quadro, diz o seguinte. A prática da agricultura, criada pelo homem no Neolítico, gerou a necessidade de novos objetos que facilitaram, olha aí, o trabalho do plantio e da colheita. Estamos falando de quê? Letra A. O uso do arado com a tração de animal. Estamos falando do uso da foice, que o homem aprendeu, né, a usar a foice. Letra C. O uso da enxada. É porque se houve as misturas do cobre com o alumínio que deu o bronze, depois teve o ferro, então o homem dominou essas ferramentas, né? A criação delas. Mas a pergunta faz referência a essa resposta? Vamos eliminar. Letra D. Uso de máquinas. Para quê? Para plantar? Ou, letra C, uso de ferramentas. Que ferramentas? Não especificou. Porque a pergunta ela vem. A prática da agricultura criada pelo homem no Neolítico gerou necessidade de novos objetos que facilitaram o trabalho do plantio e da colheita. Nós estamos falando que objetos são esses? Com certeza que você que acompanhou a aula e que fez as anotações no teu rascunho, buscou lá e já respondeu. E se respondeu certo, parabéns para você. Porque a resposta no quadro, vamos lá, é a letra A. O uso do arado com a tração animal. Por que o animal? Porque o homem, até então, era ele que fazia o arado, puxava o arado. Só que era muito cansativo. Aí, domestica o animal e o animal vai começar a trabalhar na lavoura. Isso foi um ganho fenomenal
para os homens caçadores-coletores daquela época. Ou seja, o gato, quando foi domesticado na China, o gato foi domesticado para atacar o rato, porque eles armazenavam o alimento, e aí o rato sempre vinha, comia aquele alimento, urinava, defecava daquele alimento, e o homem, sem saber, acabava ingerindo aquele documento e contraindo doenças. E aí vai se domesticar o gato para poder atacar o rato. O cachorro, que até então era do mato, que era selvagem, o homem vai domesticar, tá? E esse passa a ser o maior e o melhor amigo de todos os tempos do homem. O cachorro do mato se tornou o cachorro doméstico. O gato do mato se torna o gato doméstico. E os animais passam então a ver essa convivência com o ser humano. Claro, podia usufruir muito mais desses animais. Eu tenho uma vaca, eu vou pegar essa vaca, eu vou matar, comer a carne. Sim, se essa vaca ela engravidar, ela vai ter novos bezerros, pensa que não vai aumentar o rebanho. Então o homem ele começou a pensar nesse sentido. Tá? A ver que a natureza dava para ele presentes, e ele soube muito bem aceitar isso. Tá bom? Fica a dica aí, aluno. Próxima questão é a do Enem. Se liga do Enem. O que ela diz aí? Na primeira questão, ela falou o seguinte: criado num período do Neolítico, esse instrumento tornou mais rápida a locomoção para lugares distantes. O que era longe ficou mais perto, graças à invenção de quê? Letra A, da escrita. Letra B, da embarcação. Letra C, do cavalo. Letra D, da carruagem. Ou letra E, da roda. Olha só essa questão aí para vocês. Bom, sei bem que quem acompanhou a aula e que fez as anotações, tá de boa. Vai responder sem nenhum defeito, podemos dizer assim. Não é isso? Não vai hesitar em querer errar. Joga no quadro. Criado no período do Neolítico. Olha aí. Esse instrumento... Opa, então já tirei cavalo. Já se fala de instrumento. Tornou mais rápida a locomoção. Opa, a locomoção, a ida, né, a viagem. A escrita já tirei fora. O cavalo já tirei fora, mas eu tenho a carruagem e a embarcação. Tornou mais rápida a locomoção para lugares distantes. O que era longe ficou mais perto, graças a quê? A invenção de quê? Galera, quem respondeu a questão E é a resposta correta. Parabéns para você que respondeu. Cara, a invenção da roda foi um marco na história mundial. É incrível. Próxima questão, última questão. Uma questão aberta para que vocês possam também participar. Ela diz o seguinte: explique qual foi a importância deixada pela escrita. Nossa, hoje nós sabemos muito bem que a escrita, que é uma forma de comunicação deixada pelo homem, primeiramente, através de figuras, de imagens ou gravuras. Para cada segmento existe uma palavra técnica. No caso, para a arqueologia e para a história, é chamado de gravuras, né? Ou registro rupestre. Melhor dizendo, uma palavra mais científica, mais técnica, registro rupestre. Esses registros que foram deixados foi uma forma de comunicação. Agora vocês imaginem a escrita. E aí eu tenho os primeiros alfabetos, né? Os hieróglifos, os mandarins e outros. A resposta, então, correta para essa questão que muitos alunos enviaram é essa daí, ó. A escrita, ela passou a ser utilizada para preservar as regras que controlavam a sociedade. E aí, na verdade, senhores, estava registrado a história através de sua narrativa. Eu fico por aqui e aguardo vocês até a próxima aula. Tchau, tchau.